Olá, boa tarde. Vou começar aqui. Chamar o nosso convidado. Hoje bater um papo com o grande Rodrigo Bico. E aí, E aí, tá, homem, tô ouvindo sua voz, só não tô lhe vendo. eu tô todo preto aqui. Acho que vou ter É. que entrar e sair de novo. Esses bugs do Instagram. Pronto, depois sai e entra de novo, que aí ele chama. Galera que tá chegando aí não sabe do que se trata. Mas vamos bater um papo hoje aqui com o grande Rodrigo Bico. Eu venho fazendo entrevistas com vários artistas já mais ou menos Pronto, essa agora terceira tá me semana já. vendo? Opa, agora sim, agora deu pra ver a sua beleza, rapaz. Ai, meu Deus, até me arrumar aqui meu topete. Tenho nem tempo de ir num salão diminuir esse topete. Fazer igual a você. Como foi que você tirou esse cabelo aí? Foi em casa mesmo? Foi, rapaz, meti a máquina e bye bye. Já tá grande, na verdade, né? É, Tava bem menor. tava bem zeradinho, né? É, foi só uma experiência mesmo, mas eu gostei. Não sei se eu vou aderir de vez agora, mas eu gostei da experiência. Vai avaliando aí, né? É, Deixar o cabelo crescer de novo. E deixar a calvície também crescer é o cabo escolhe. é o caminho que o destino reservou pra mim mesmo, então não tem como fugir. Vamos deixar a hora chegar. Cara, Simbora. antes de mais nada, agradecer você pela disponibilidade de bater um papo comigo. Fico muito grato mesmo. Eu que agradeço o convite, né? Conversar é sempre bom, falar um pouco das ideias, do que a gente Uhum. pensa também para a galera aí é importante, é fundamental. É. Galera que tá chegando, que não me conhece, não sabe do que se trata, me apresentar aqui. Meu nome é Abner, eu sou jornalista e músico. E nesse isolamento social a gente fica inventando o que fazer, o que ocupar o tempo. E há 2 semanas atrás eu tive a ideia de começar a bater um papo com a galera que faz arte e tal. Já entrevistei algumas figuras bem interessantes, a Irã Barreto, Júlio Lima, majoritariamente galera da música, até porque é a minha área. Mas eu já entrevistei a Silvia Passos, que é uma jovem poeta que está chegando na cena. E agora, grande bico, estou ouvindo Odara conversando por aí. Tá? Tá lá no quarto com a mãe desenhando, a mãe tá no computador. Deixa ela não para, Agora, daqui a pouco ela aparece aqui. massa. E aí, tipo, a ideia é realmente bater um papo sobre a carreira, sobre a história, assim, quem ainda não sabe muito a origem, né? Você é ator, poeta, um grande militante, diga-se de passagem, né? Principalmente nessa bandeira da cultura. Mas como é que começa? O que é que veio primeiro? A poesia, o teatro ou a militância? Na verdade, o que veio primeiro foi o desenho, né? Hum, Eu, eu não tenho mais, porque ele veio a falecer já na minha família, um tio que desenhava muito, pintava, era um artista plástico assim incrível, um grande retratista, né? E uhum, desde criança, tanto eu como meu irmão, a gente gostava muito de desenhar, né? Meu irmão mais do que eu, né? A gente via ali meu tio desenhando, às vezes a gente ia para casa dele, né? Ele dava uns toques pra gente e tal. Então eu sempre gostei de abrir letra, de pintar, de desenhar, de tentar fazer retrato das pessoas, quando criança, né? E o tempo foi passando e aos 12 anos, né, nesses projetos sociais que acontecem aí da vida, né? Você é fruto uhum, também de um projeto social, assim como eu. Numa escola pública aqui no bairro, no Conjunto Pirangi, Neópolis, a, a Galvão Filho, né, o músico Galvão uhum, Filho, desenvolveu um trabalho com teatro de bonecos, né, o Teatro João Redondo, né, que a gente tinha como principal inspiração o mestre Chico de Daniel,
residente aí no seu bairro, Felipe Camarão, que eu tive orgulho de vê-lo vivo apresentando, né? Então, um monstro assim na qualidade. E Galvão, eu fazia o ensino fundamental aquele que antigamente era a primeira, quarta série, sim, e era de manhã, e a quinta série era à tarde. Então eu estudava na quarta série de manhã, e a turma da tarde fazia a oficina de teatro de bonecos de manhã. Então sempre nos intervalos eu ocupava os intervalos, quando tinha ensaio do grupo, para assistir o grupo ensaiando, e dizia, ano que vem eu vou entrar nesse negócio, né? Aí foi na época que eu comecei a receber o apelido de Bico também, que até então meu apelido era só Patinho, devido à minha protuberância labial, né? Então eu recebi o apelido de Bico e é bicão mesmo, né? De se meter em tudo, que puder entrar, entra. Acho que é uma característica minha, né? O que eu podia entrar, eu jogava futebol, eu organizava o time, se ninguém vai pro gol, eu ia pro gol, né? Igual como é a minha vida hoje em dia, assim, quando as coisas aparecem, surgem, tem que ir, eu vou, é importante ir, é importante ocupar os espaços. Aí eu comecei a fazer teatro com Galvão Filho, né? E de bonecos, no outro ano, ele fazia seleção, né? Ele tava todo mundo no chão, e escolhia assim, cara de triste, aí todo mundo fazia cara de triste, cara de brabo, né? Ia fazendo, aí ele anotando, fazia uma seleção. E eu fui um dos primeiros nomes a ser selecionado. Eu sempre falei muito alto, isso pro teatro de bonecos era ótimo, né? E falava, já tinha essa voz grossa, potente. Aí eu comecei a fazer teatro e meio que deixei o desenho um pouco de lado, e o desenho sempre foi uma coisa que esteve a reboque do meu fazer teatral, né? Então, assim, eu hoje desenho para os cartazes do meu grupo de teatro, para alguma coisa aqui em casa que eu quero fazer. Já fiz desenhos profissionais, né? Já apresentei amigos com pinturas em paredes, né? Por exemplo, lá no Acabou Chorar, e todas aquelas pinturas do Acabou Chorar eram feitas por mim, né? Rapaz, eu faço, bora lá, eu quero presentear vocês, compro material, e eu fui lá, fiz, né? Então o desenho sempre ficou ali acompanhando, né? Depois, alguns anos, meu tio veio a falecer, mas ele sempre manteve muito acesa essa chama da arte dentro de mim. Aí pronto, quando eu comecei a fazer teatro, não parei mais. Só que aí o projeto acabou, só fiz um ano, e os últimos 3 anos, tipo sexta, sétima e oitava série, no Antônio Severiano, eu ficava produzindo com os amigos, né? Então, quando eu vou para o Berilo, que é a escola aqui do mesmo bairro, aí eu entro no Facetas, história que eu construo e tenho até hoje aqui, né, de teatro na vida, né? Aí a militância vem nesse movimento, né, do movimento estudantil, secundarista, grêmio escolar, depois vou para a universidade, aí vai para o Centro Acadêmico de Artes, depois para o DCE, mas sempre tentando trazer a pauta da cultura para a centralidade do debate, porque a gente sempre fala muito da cultura como cereja do bolo. Sim. Não, fulano gosta de cultura, é um frequentador, mas não é um profissional da arte, né? Então eu sempre quis trazer esse debate da arte e da cultura para o centro do debate. Sempre foi uma postura que eu sempre busquei nesse movimento aí, né? De atuar profissionalmente, né? E também de levar o debate profissional, do profissional de arte para o centro do debate político. Massa. Esse lance da militância eu acho interessante, porque nos últimos... Aliás, esse ponto sempre volta e meia vem ao longo dos anos, mas eu tenho visto com mais frequência, até pela situação caótica em termos políticos que a gente vive nos últimos anos, de certos artistas que se posicionam, e aí, pelo menos na música isso acontece muito. Da galera, fulano era melhor quando só fazia música. E não opinava, né? E você nunca se absteve de se colocar dentro da sua função de artista, sempre se posicionou, né? Algum momento isso atrapalhou? Cara, depende do que é esse atrapalhar, sabe, Abner? Tem uma lógica, assim, que as pessoas
pensam muito nessa lógica coronelista que a gente vive no Rio Grande do Norte, principalmente, que o quê? Se você se posiciona politicamente para um determinado lado, né, o lado que pode vir a estar no poder não vai lhe contratar mais. Então é melhor você ficar calado e não se posicionar. Eu sempre vi isso, sempre percebi. Mas eu sempre botei na cabeça que a arte da gente deve ser maior do que essas coisas. Desde muito moleque, assim, a gente não pode estar preocupado com essas coisas, com aquele cachê de 2.000, de R$ 1.000 que eu vou ganhar uma vez no ano, porque a prefeitura não me contrata o ano inteiro para eu me apresentar para ela, né? Então, as pessoas sempre se preocuparam muito. Se você vai falar mal de determinado gestor estadual, você sabe que você não vai ser contratado por ela. Eu disse, mas se a gente for pensar a vida toda assim, a gente não vai mudar nunca essa lógica, esse pensamento. A gente tem que batalhar para que a gente tenha uma política pública que respeite a independência e o pensamento livre do artista, né? E qualquer trabalho é político. Quando você diz assim, posicionar-se politicamente, eu sou filiado a um partido. Desde 2008, eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores. É um ônus que eu pago. Mas também eu vi muita gente que durante o golpe de 2016, durante a eleição de Bolsonaro, disse, cara, eu me arrependo tanto de vários momentos não ter me posicionado politicamente. Vi vários artistas chegando para mim e dando esse depoimento, né? Arrependidos de, vez por outra, ficar silenciado diante de determinadas situações, né? Eu, por exemplo, já escrevi a pulso cartas da Rede Potiguar de Teatro criticando determinadas posturas da Funarte, na época do governo do PT. Então, assim, e eram cartas que tinham repercussão nacional. Então, e geralmente a gente escrevia esses documentos e tinha uma repercussão muito grande no Nordeste, tal, criticando a distribuição de verba. Então, essa coisa do pensamento, do pensar politicamente, atuar politicamente, pode ter me atrapalhado, mas eu acho que mais ajuda do que atrapalha. O meu grupo Facetas, por exemplo, quase todos os espetáculos têm uma temática engajada, né? O Bizarro Sonho de Steven, por mais que ele não seja um espetáculo linear, de uma dramaturgia simples, ele é muito pós-dramático, né? Para quem está assistindo, o espetáculo pós-dramático não é aquele espetáculo com início, meio, fim, né? É um espetáculo onde as coisas acontecem, né? As cenas são acontecimentos e o espectador cria a sua própria dramaturgia. Ele é uma porrada, um soco no estômago, mas ele não defende partido, não defende ideologia e tal, ele leva as pessoas à reflexão. A Jornada do Imbecil até o Entendimento é um texto de Plínio Marcos, da década de 70, que questiona, por exemplo, o sistema que a gente vive, né? O sistema de alimentação, de trabalho, né? De pessoas que trabalham praticamente só para comer, para pagar sua comida e não tem lazer, não tem vida, né? E às vezes a gente não percebe que muita gente vive em sistemas escravagistas e não percebe. É um espetáculo que faz essa reflexão, né? Então, eu, por si só, minha arte sempre se preocupou em ser uma arte engajada. Agora, eu sempre soube separar muito bem. Eu já me apresentei na casa de determinados figurões da cultura potiguar, né, pagando cachê, eu vou lá, faço minha apresentação. Você quer o quê? É isso, isso e isso. Pronto, você vai. Eu procuro desenvolver um bom trabalho dentro daquilo que eu fui contratado. Claro que o meu pensamento, né? Quando eu quero fazer o meu pensamento, quando é a minha arte, quando eu pago a minha pauta para me apresentar e espero que o público venha me assistir, aí eu digo o que eu quero, eu digo o meu pensamento, né? O problema é que hoje a gente está vivendo isso, uma tentativa de censura e de regulação
dos artistas, porque você não pode falar sobre determinadas coisas porque é assédio ideológico, né? Não sei o quê, enfim. Inventam de tudo, né? Então, eu acho que as pessoas precisam compreender mais o limite das coisas e respeitar mais os pensamentos dos outros. Eu dizendo isso num momento que a gente vive de maior intolerância, né? É complicado, mas é isso, né? Você tocou nesse ponto da censura, assim, eu nasci em 94. Você, eu acho, nasceu já 87. 87, né? A gente meio Isso. que é de uma geração que achava que a gente pensou que certos assuntos estavam resolvidos, né? Só que o Brasil nunca resolveu bem o seu passado, né? Deixou uma ponta Uhum. solta. Você chegou a imaginar que iria presenciar uma notícia de 2019, por exemplo, de uma censura no espetáculo, como aconteceu com a peça Brazos, né, do Cláudio Shakespeare? É. Você imaginou que iria presenciar isso? Depois que a gente elegeu, nem depois que a gente elegeu o Bolsonaro, eu acho que depois que derrubaram a Dilma, Sim. abriu-se, eu digo muito isso, abriu-se ali um flanco, né, para que as coisas pudessem, qualquer absurdo pudesse acontecer, né, de ataque à Constituição, por exemplo, né? Então, naquele momento ali, abriu-se um precedente gigantesco para que ataques à democracia, ao pensamento livre, independente, pudesse agir com mais força, né? Então, de fato, antes de 2016, eu não esperava, né? Eu não esperava. Mas depois que aconteceu isso no país, eu acho que abriu-se ali essas diversas possibilidades. E é o que a gente está vivendo agora, né? Sempre quando governos autoritários ou de extrema-direita assumem, né, determinadas gestões, em primeiro lugar eles atacaram é na arte e na cultura. Por quê? Porque a arte da cultura é de esquerda? Não. Porque a arte, o espaço da arte, o espaço da cultura é um lugar do pensamento livre, das manifestações livres das pessoas. E a direita, por mais que faça todo um discurso da liberdade democrática, né, da livre iniciativa, do livre mercado, né, das liberdades morais e econômicas, que tem um setor da direita que defende isso, mas a gente teve um avanço aí de muito conservadorismo, né, no campo moral, né, e de muita liberdade no campo da economia. Liberdade ao ponto de vender, né, os nossos patrimônios. Então, a gente vive aí essa dicotomia. Mas então você que está dizendo com isso que a arte e a cultura são de esquerda? Não, porque a esquerda, pelo menos essa esquerda que surge no pós-ditadura militar, né, uma esquerda menos tradicional, como aquela que foi o comunismo de Mao Tse-tung, do Stalin, né, que queriam fazer uma revolução cultural e que a revolução cultural deles era acabar, de certa forma, com determinadas manifestações culturais tradicionais, impor, né, manifestações culturais clássicas, como o balé, né, como a música clássica, e você negar todo então não é dessa esquerda que eu estou falando, eu falo dessa esquerda que surge mais próximo, né, ali do debate da social-democracia da Europa, né, do lugar do estado de bem-estar social, né? Então, uma esquerda mais preocupada com a diversidade, né, a unidade na diversidade, não só com a unidade, né? Então, esses movimentos que surgem aí na década de 80 e década de 90, esse caminho aí que eu acho que é um caminho mais legal. Não quer dizer que essa galera que é da arte, da cultura é da esquerda, não. É porque a esquerda se reinventou nesse tempo e entendeu que é preciso respeitar e valorizar os traços culturais, né? A exemplo disso, você tem pensadores como Gilberto Gil, né, que desde a época da ditadura ele até criticava quem só criticava a ditadura, ele tentava fazer uma arte mais ampla, né? Você como pesquisador musical sabe disso, uma arte mais
inspirada lá atrás na Semana de Arte Moderna, na antropofagia, né? E o tropicalismo era muito inspirado na antropofagia lá da Semana de 20 e tal, que você pegava a guitarra norte-americana e misturava com o berimbau da capoeira, né? Então, você tem esses movimentos. Então, quando o Gil, principalmente, assume o Ministério da Cultura para trazer esse pensamento de que o Estado não pode ser um lugar de produção cultural. O Estado não pode assumir a função de produtor cultural. Como alguns países isso acontece, países até de sistemas de esquerda mais fechados, né? Você vê o cinema de Cuba, o balé de Cuba, o circo de Cuba é totalmente estatizado, né? Totalmente ligado ao Estado. E aqui Gil trouxe com o pensamento de que a verba deve chegar nos mais diversos lugares do país e valorizar as mais diversas manifestações culturais. Aí as pessoas da direita acham que isso é mamar nas tetas, é a Lei Rouanet, que eu particularmente nunca nem escrevi nada na Lei Rouanet, né? Então, coincidentemente, o Facetas escreveu pela primeira vez na Lei Rouanet semana passada para poder concorrer ao edital da Petrobras, né? Então, você vê como é complexo isso, né? Esse entendimento das pessoas que não têm ideia do que é, né, a produção cultural, né? Mas acaba falando muitas vezes besteira sem entender de fato o que é que a gente vive. Foi uma narrativa que é aquela coisa da narrativa que é fácil de pegar do senso comum, né? Assim, joga tudo. Essa história da Lei Rouanet, para mim, é a que me deixa mais incrédulo, né? Porque as pessoas não sabem nem do que se trata, assim, como funciona a lei e saem falando aberrações, né? O Daniel Cavalcante escreveu uma pergunta, assim, uma pergunta complexa. O ator, vamos lá, eu já estava lendo aqui. O ator interpreta figuramente, finge ser outro. Como fica para essa atividade especificamente a não aceitação de representar um papel de outra identidade que não a do próprio? É uma pergunta complexa e que depende muito da linha de atuação que o grupo, o ator desenvolve, né? Você tem aí no fim do século XIX, um estilo de atuação que é defendido e teorizado ali por Stanislavski, né, um russo, um dos maiores teóricos do teatro mundial, que influencia hoje, por exemplo, o Actors Studios em Hollywood, né? As atuações de cinema são altamente voltadas, né, para o pensamento, o modelo de atuação que Stanislavski defendeu lá atrás, né, como a criação do personagem, né, que é muito ligado à psicologia, aquela ideia de que o ator empresta o seu corpo para uma outra pessoa, para um outro personagem, né? Então, isso aí é muito parecido com essa coisa assim, a pessoa é um outro personagem, uma pessoa finge ser um outro personagem, uma pessoa interpreta um outro personagem, né? São perguntas complexas. Logo depois, o próprio Stanislavski, no fim da sua vida, ele lança a teoria das ações físicas, que meio que derruba vários tabus que ele mesmo construiu no início da sua história, dos seus outros livros. O problema é que hoje as pessoas utilizam muito mais o início da vida, os primeiros livros do Stanislavski, né? Se você vê uma preparação para o cinema, né? Você no Cidade de Deus tem muita aquela preparadora, né? A Fátima, que lá tem trailers que mostra como foi a preparação dos atores. Então ela tirava das emoções de cada pessoa para a pessoa tentar construir o seu personagem a partir daquelas emoções, né? Então, com essa ideia de fingir ser outro, mas sem esquecer que você é você, né? Tem as teorias que você deve se entregar, né? Como, por exemplo, o Heath Ledger
né? Muitas pessoas disseram que ele se entregou ao ponto, assim, muito à construção do Coringa, que ele mesmo não suportou as questões psicológicas e se suicidou muito porque ele não conseguiu sair da complexidade psicológica do personagem. E tem Brecht, né? Que é o Bertolt Brecht, é o dramaturgo e teórico alemão, que defendia exatamente de que a gente tem que entender que todo ator é um ator, que ninguém está ali emprestando corpo a ninguém, ninguém baixou nada em ninguém, o ator está ali para interpretar determinado texto, porque ele tem que ter, inclusive, que era uma coisa que o Brecht defendia, que era o distanciamento, né? Você tem que, determinada hora, você tem que sair do personagem para conversar com o público enquanto ator, né? Então você quebra aquela relação da quarta parede, né? Que a gente chama a quarta parede, é como se fosse aquela parede invisível que divide o público, né? Dos atores que estão no palco, né? Então Brecht propunha essa quebra dessa quarta parede, né? Porque Brecht fazia um teatro mais engajado, né? As pessoas dizem que Brecht, a pessoa ia para o teatro ver um teatro no estilo naturalista, né, de Stanislavski, via ação. Quando as pessoas começaram a ver o teatro de Brecht, as pessoas veem a ação e a reflexão. As pessoas, no mesmo tempo que assiste o espetáculo, refletia diante dele, né? E aí depois disso veio Augusto Boal, que disse que o teatro é ação, reflexão e ação, né? Como se o público, depois da reflexão, agisse, né? Na cena, entrasse na cena para modificá-la, né? Fazendo parte do espetáculo. Então, isso também é um processo que vai mudando, né? O teatro pós-dramático tem nada disso, é muito próximo da performance. O ator é muito mais um objeto visual, que ele executa determinadas ações físicas, enfim, dá para a gente... tem assunto aí para uma oficina só sobre cada coisa dessa. Eu só para dizer assim, eu tô fazendo essas lives e tô postando tudo no YouTube também, para deixar lá registrado. Eu acho que essa live você consegue salvar, Aham. E assim, eu acho que essa live eu vou postar junto com referência bibliográfica. Porque só nessa resposta aí, meu amigo, foi uma lapada de referência para ler pro resto da quarentena. É verdade. Verdade. É isso, eu adoro essas referências, assim, eu gosto muito de ter essas referências, entender um pouco, né? Porque o ambiente do teatro, realmente, eu conheço basicamente nada, eu não entendo do teatro. Valeu, Daniel. Daniel fez um legalzinho aí, agradecendo a resposta. É complexo, mas vamos embora. Várias pessoas comentou, Ana Luísa está nos assistindo, Marilac, Fábio, né? Uma turma boa aí que está nos acompanhando. Não, hoje a audiência tá bombada aqui, viu? Vamos embora. Vamos embora. Cara, além da atuação como ator, né? E poeta e tudo mais. Aí vamos também conversar sobre outras questões assim um pouco mais leves agora, né? Assim, a tiração de onda, que essa primeira meia hora foi reada aqui. Já foi meia hora já, menino. Foi quase meia hora aqui. Mas, é verdade, assim, quem entrou aí foi a galera do Abaiomi, né? Que hoje de manhã lançou o Abaiomi na sua casa. Né? Eu tive o prazer, ao lado de Fernandinho, que é seu companheiro de grupo, né? De grupo musical, e de Alex Amorim, lançar aí hoje. Né? Na verdade, hoje foi um dia de muitas emoções. Né? Ontem eu soube de um tal de uma chamada pública da Fucarte. Aí escrevi um texto pro Saiba Mais. Aí hoje foi bombado, né? A minha live com você, teve meu texto que foi publicado no Saiba Mais. E esse programa maravilhoso, a Bai na sua casa, muito legal. E eu quero ver muitos artistas, exatamente, participando disso aí. Quem tá aí também é João Oliveira, do Margem Hub, aí, dando audiência aí, participando. É um cara depois para você trazer para cá para fazer um debate. Um cara jovem, né, que está antenado aí com os movimentos de fotografia e de artes visuais que está rolando aí no Brasil. Mas vamos lá, para tornar mais leve aí, vamos embora. Vamos lá, a gente... das suas características assim fortes são as famosas festas do Morro do Sol, né? Que você verdade. organiza, acho que é uma das maiores produções que você realiza na cidade.
das festas do Monte do E são Sol. bem simples, né? Mas o Mas lugar são ajuda. fantásticas. São fantásticas. Exato. Cara, como é que. Porque eu acho muito interessante essa geografia do monte, que assim, é uma escadaria, né? Onde, onde moram várias pessoas. É uma rua, na verdade, que é uma escada. Só isso já é interessante, né? E são festas que meio que agregam, né? A vizinhança e tal, né? Fala um pouco assim dessa relação, assim, porque também moram alguns artistas, é um lugar muito especial, né? Fala a sua relação com esse território. Como é que é? Essas duas escolas que eu falei no início, o Antônio Severiano e o Berilo Vanderlei, são duas escolas que é como se o Monte do Sol ficasse no meio. Uhum. E durante minha infância, nesse trânsito aqui pelo bairro, eu nasci ali na Avenida Bel Cabral, né? Nem no Parnamirim, nem em Natal. E eu estudava, né, aqui nas escolas do bairro, meu grupo de teatro aqui do bairro. Então a minha vida é nessa comunidade, é no bairro. Não é um bairro de periferia, né, um bairro de alta vulnerabilidade social, como, por exemplo, você vive, mas é um bairro popular, de muitos servidores públicos, de comerciantes. Não é um bairro de pessoas de classe média alta e de ricos, apesar de ter os nichos, né? Sim. Então eu sempre vivi. E o Monte do Sol era um morro, que as pessoas subiam para fumar um baseado, para descer de prancha, né? O Alex Amorim, que é de uma geração antes da minha, né? Deve ter subido muito esse morro para aprontar as deles quando ele era moleque, aqui, que ele morava ali no Jiqui, né, que é um conjunto ainda do bairro Neópolis, né? Uhum. Então as pessoas, sempre o Monte do Sol sempre foi um ponto alto que as pessoas iam para cá. Num determinado período da história, né, pessoas ocuparam esse morro e se organizaram aqui, né, suas casas, foram casas derrubadas, mas conseguiram, depois estão na luta pela escritura pública, enfim, batalharam e conseguiram construir essa escadaria. E nesse processo, eu lá para os meus 23 anos, quando me juntei com Vanessa, e tinha já um amigo aqui que era artista, o Nemias, que não é o Nemias da música, apesar do Nemias daqui do Monte também ser um cantor, ele é cantor, artista plástico, e a gente se conheceu numa oficina lá no Centro Experimental, Fernando Yamamoto era o professor, e a gente sempre teve contato. Ele disse: Bico, você precisa conhecer o Monte. Conheci o Monte, depois fizeram as escadarias, e ele convidou. Quando eu pensei em sair de casa, aí tinha uma casa lá em cima, não sei se você chegou a vir aqui quando eu morava lá em cima, Não. Que era um barraco, assim, chão de terra batida. Eu disse: vamos embora, eu vou para lá e a gente vai organizar. Eu tinha recebido na época um prêmio do Ministério da Cultura, o Tuxal, eu juntei ali essa grana para fazer o piso de cimento queimado, uma casa com estrutura bem desgastada. Mas vivi lá, nesses 10 anos que estou no Monte, 3 anos lá na casa, até que desci para a casa que moro hoje, que é no meio das escadarias. Mas sempre fui amigo de muitos músicos, né? Júlio Lima, que é um dos principais, que é daqui do bairro, né? Antônio de Pádua, Tiquinha da Rosa de Pedra, e a gente acaba criando. Pádua, eu acho que é muito simbólico a figura do Pádua, porque Pádua ele é um mestre que todo mundo quer tocar, e ele arrebanha as pessoas de forma muito pedagógica e tal. E a gente começou brincando, sem pretensão: vamos fazer o aniversário de Vanessa, vamos fazer o meu aniversário, não sei o quê. E depois, com a divulgação de um dia, não tinha nem WhatsApp, né? Mandava para algumas pessoas comunicavam no Facebook, ficava sabendo, ouvia, e vinha bater aqui. Depois a gente viu as pessoas trazem seus coolers, né, e tal. E nisso a gente tem histórias aqui no Monte do Sol de pessoas que já foram assassinadas aqui, porque era um ponto de comercialização de drogas, né? Tinha uma casa, eu ainda convivi com essa casa, uma das casas aqui que hoje é pacificada, né? Tinha um cara que era um ponto de uso, então vinha todo tipo de milacria para dentro da casa do cabo para usar droga, né? Lá em cima, quando eu morava, muita gente vinha, né, fumar e olha que eu não estou entrando aqui no debate de criminalização da droga, longe de mim, né? Mas o que não era a droga, mas o que as pessoas eram atraídas para fazer aqui no Monte do Sol, e era muito chato, porque vinha gente que era agressiva, que gritava,
macho olhando para as mulheres, era difícil, assim, para a gente, né? E a gente nunca precisou chamar a polícia, né? Aí a arte foi conquistando nesse processo. Júlio morou aqui, Ricardo Baia, Fídia, né? A Hanna, né? Mandinga, que está voltando agora, Batu, né? Flávio, que também está voltando, Massinho veio. Então o Monte começou a criar esse lugar de que é praticamente metade da casa são pessoas que ocuparam o Monte e a outra metade são de artistas que flutuam, né? Sim. Agora, no último ano, a gente está com um número mais fixo de pessoas, né? Tá o Maurício Mota, que é bailarino, que é cantor do acorde. Eu, Pedro Mendes é meu vizinho, um prazer, assim. Você acorda com o Pedrinho tocando de 7h30 da manhã, dorme com o Pedrinho tocando de 2h30 da madrugada, né? Maurício Mota, né, o Nemias, que passou um tempo afastado, está voltando, Massinho, Paula Érica, que é poetisa, cantora lá de Currais Novos, que está morando aqui, e fora os que frequentam muito Monte. Alex Amorim é um que está quase morando, né? Mas não mora, né? Mora aqui perto, mas vive aqui. Júlio Lima, a galera do Facetas, Giovanni, Monique, Iago, né? Então, a galera tem muito isso. Então, a gente começou a fazer essas ações culturais, já fizemos cinema, né, apresentações de teatro, né, de música, né, e é isso, assim, pode parecer, é um evento grandioso, de fato, dá mais de 300 pessoas, a gente não cobra, passa aquele chapéu, né, a gente sempre, eu tento buscar apoios para pagar determinados cachês, base, né, propriamente com a banda base, mas depois vira uma jam. Os Réveillons aqui, que a gente está fazendo já há 3 anos seguidos, é música de 9 da manhã a 8 da manhã, 9 da noite a 8 da manhã, sem parar. Assim, a galera vem, a galera tá tocando um cotovelo, Ponta Negra, chega aqui 2 da manhã, 3, já pega o instrumento, vira uma festa de artistas, assim, e que é sem pretensão. Dani Cruz no último ano veio de São Miguel do Gostoso, só vem de São Miguel do Gostoso, termina e vai correndo pra lá. Então é tudo muito despretensioso e tentando respeitar o tempo das pessoas. A Alessandra Leão já veio para um Réveillon no Monte. A Alessandra quer cantar? Não, eu quero assistir, eu estou encantada, né? Assim, um amigo, ela já passou um Réveillon aqui, porque ela veio e tal, né? E então as pessoas gostam daquilo, porque uma vida muito intensa que a gente vive aqui, assim. Vanessa passou por um problema agora físico, né? Ela está com uma questão de saúde que a gente até reflete sobre a nossa continuidade no Monte devido ao subir e descer de escadas, enfim. Né? Mas a gente tem um carinho enorme e nem gosto nem de pensar na possibilidade de sair do Monte do Sol, né? Paulilata presente aí, a Baiomi registrando, é isso mesmo. Isso mesmo. É interessante você falar isso. Paulilata sempre presente. Essa mudança na própria conjuntura demográfica, digamos assim, do Monte, através dessas ações artísticas. E aí, porque eu sou de um bairro que aí uma coisa um pouquinho mais macro, né, de um bairro inteiro. Exato. Mas era isso que eu ia complementar também. Esse lance também da transformação social através da arte, e aí em contextos que vão se ampliando, né, através da arte. Isso é interessante, porque Felipe Camarão, ele, através de algumas ações, e aí eu venho de uma, né, que é o Conexão Felipe Camarão, que isso. Mesmo que às vezes as pessoas não venham de imediato, mas há uma mudança gradativa no bairro a partir daquela ação, né? Exato. A gente sente que às vezes o Monte do Sol ele irradia para o entorno, né? Uhum. Aqui, por exemplo, a gente pacificou, né? Pacificou, né? Essa ideia do monte sem precisar de polícia pacificadora, né? Não precisou, né? Teve um tempo que os caras disseram, não, esse lugar aqui não dá mais pra gente. Não dá mais pra gente. Nunca teve uma briga, nunca teve uma discussão numa festa aqui no Monte do Sol. Nunca. Agora eu já vi gente com energia de chegar assim, instigado para arranjar um negócio, aí não tem espaço, porque a cultura, a arte, né, e tudo que a gente congrega na questão do amor mesmo, assim, que reverbera disso, é muito maior, né? Chegou aí, como disse Daniel, o professor, né? Ainda bem que eu
Macário só entrou depois do que eu falei no início, né? Mas eu estava aí, falei um pouco, né, dos nossos teóricos de teatro. Mas é isso, Abner, assim. E claro, assim, falar do Monte do Sol, de uma escada de 17, 18 casas, lotes, né? Com algumas casas tem mais de uma casa. Meu vizinho aqui é a casa dele, mais 4 kitnets do lado, onde Marcinha mora, Paula Érica, Janeiro, né? Então, tem casa que não está ocupada, porque a primeira casa que eu morei, por exemplo, ela está bem desgastada, que não dá nem para ninguém morar agora na situação que ela está, entendeu? Então, assim, é fácil, né? Claro. Agora, assim, como é que a gente poderia ampliar isso para um bairro inteiro? Quantas conexões Felipe Camarão precisaria ter para que essa história pudesse ser outra, né? Eu lembro quando eu vou, Felipe Camarão, cada rua tem uma igreja, né? Mas porque a igreja tem um retorno financeiro ali direto, né? E as pessoas, devido à fé, né, acabam colocando muito o resultado de determinadas situações da vida dela na fé e reatribuem aquilo na igreja para a vida toda, né? E as pessoas ainda pensam pouco isso, né? Como a arte pode reverberar, né? Imagine, você é um jovem de Felipe Camarão que hoje é comunicador social, músico, a importância disso para transformar a tua vida, beleza, foram 200 que passaram, mas cada um criou uma história. Eu reflito muito isso no Facetas, porque quando o Facetas tinha sua atuação dentro da escola, passavam 30 pessoas, 40 pessoas por ano, e eu sempre digo para Monique, eu sempre disse para Monique, isso é uma reflexão que eu fazia desde quando eu era criança. Monique, não sou eu que sou o principal fruto do teu projeto, assim, eu acabei escolhendo trabalhar com arte, viver com arte, né? Mas o principal fruto é de quem passou pelo Berilo, quem passou pelo Facetas e virou, e putz, tem uma vida lá fora. E hoje é contador, é engenheiro, é professor de escola, mas a gente sabe que o Facetas foi fundamental. Praticamente todas as pessoas que passavam pelo Facetas escolhiam uma vida profissional que passasse pela faculdade e tal, que não era aquela vida profissional, vou para um caixa de supermercado, recepcionista de uma loja e tal. E olha que naquela época, né, em 2002, quando eu entrei, né, o acesso à universidade ainda era difícil. Ele começa a melhorar ali depois de 2, 3 anos de governo Lula, com ProUni, com ampliação das vagas na própria Universidade Federal, né? Então, ali abria-se um leque de possibilidades nas cabeças de pessoas que passam projetos como esse. Se cada rua de Felipe Camarão tem uma igreja, cada rua de Felipe Camarão deveria ter uma conexão Felipe Camarão, né? Cada rua do Conjunto Pirangi deveria ter um movimento parecido com o do Monte do Sol, né? Mas as pessoas acham que para ter segurança ou é acabar e criminalizar o uso de droga ou apenas empurrar um policial dentro de uma comunidade igual um pitbull. Você não pensa em aquele dinheiro que você gastaria com segurança pública para enxotar as pessoas dentro de suas casas, fazer com que elas tenham medo de uma polícia, poderia ser investido em arte, em cultura, em projetos, né, de esporte também, de lazer. Né? Eu que também gosto de jogar futebol, também sempre, né, misturei um pouco essa coisa do esporte e, né, da arte e da cultura também. Acho que é Macários, mas tem uma pergunta aqui, né? Que relação tem a cultura localizada tem com a escola? Né? Que é até um ponto que até eu estava querendo, eu iria já emendar também esse ponto, né? Da relação da arte dentro do processo escolar. Você também é professor, né? Você é licenciado em arte, né? Já teve experiência de sala de aula, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, a importância. O Facetas nasceu dentro de uma escola. Isso. E aí, ampliando, já emendando, talvez, não chega a ser um assunto tão diferente assim da pergunta que eu vou fazer, mas assim, em termos de arte ligado à educação e à formação, fazer arte nunca foi fácil. Nos últimos anos tem sido extremamente atacado. Nesse momento de pandemia, foi o setor assim, que levou, talvez, o setor que mais levou a rasteira, que mais sentiu. Mas, paradoxalmente,
é justamente a arte que está fazendo a gente não enlouquecer nesse momento. E aí, para mim, escola, educação, vida. Esse tripé, assim, da arte, da escola e da vida. Como é que você vê isso, né? Eu queria que você falasse um pouco, né? Já que A você foi escola professor, né? a escola é aquele lugar físico que a gente aprende vários ofícios, vários saberes, né? A vida é isso que a gente vive, né? É o nosso cotidiano, a nossa prática cultural, claro. Mas a gente não dá para dizer que a arte não está presente na vida da gente, né? Das primeiras coisas que a gente faz quando cresce é cantarolar. Um bebê a gente canta, né? A gente quer desenhar, a gente quer pintar, a gente quer bater um instrumento. Então o ser humano tem a arte muito impregnada na sua vida. Né? Imagina a gente viver essa quarentena sem os filmes do Netflix, da Amazon Prime, do Globoplay, né, da própria TV aberta, sem as músicas do Spotify, do Deezer, do YouTube, sem as lives, né, do Instagram, do YouTube, do Facebook, sem os livros, né, que estão aqui, os livros de poesia, né, os livros de teatro, né, que a gente lê, que a gente viaja no mundo. Então, não dá para a gente imaginar a vida da gente sem arte. Não dá. Né? E não dá para imaginar uma escola que não desenvolva isso. Né? Não sei se Vera ainda está aí, mas assim, a escola não é só a escola, ela não pode ser só em tempo integral. Assim, botar o aluno, enxotar ele dentro de uma escola de 7 da manhã às 5 da tarde. Não pode. Ela tem que pensar na formação integral do ser humano. Ela tem que dar a opção. Eu digo muito isso quando eu vou dar palestra, por exemplo, nos interiores. Vocês criminalizam muito a droga, botam tudo o problema da droga, na prostituição, na exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas qual é a opção que você está dando para os jovens, para as crianças que crescem e não tem um futebol, uma escolinha de futebol, uma de vôlei, de basquete, que não tem um grupo de teatro, que não tem um grupo de dança, que não tem uma escola de artes, de pintura, né, que não tem uma banda de música? Qual a opção que você está dando para o jovem? Mas, enquanto isso, lá o tráfico chega e apresenta e dá essa opção para diversas crianças e adolescentes. Qual a formação sexual, de educação sexual que você está dando para os jovens, para ela saber a diferença entre um prazer e um abuso e uma exploração sexual? Então, as pessoas acham que escola é só botar e ensinar matemática, português, principalmente agora, né? Com esse Ministério da Educação, com esse presidente que a gente tem, esse pensamento de que as pessoas devem ter contato com a arte, com a cultura, está cada vez mais distante. E tem pessoas, inclusive pais, que defendem isso. Mas quando a criança chega em casa, quer assistir um filme, quer ouvir uma música, né? É muito complexo esse entendimento, mas as pessoas precisam compreender que não dá para a gente separar, que a escola ela não pode ser um lugar que impeça as pessoas de viverem arte, porque a arte está presente na nossa vida a todo tempo, a toda hora. Seja na música, na roupa que a gente veste, uma roupa mais estilosa, uma pintura na camisa, um quadro na parede, né, um livro na prateleira. Né? Então, a arte está presente na vida da gente o tempo todo e ela é fundamental para libertar o pensamento humano, para libertar exatamente de ideologias fascistas, machistas, né? Uma vez disseram, porque o teatro tem tanto homossexual, maconheiro e vagabundo? Porque essas pessoas são renegadas em qualquer lugar que ela chega. O gordinho faz teatro porque ele vai jogar futebol, não consegue, ele quer trabalhar, não consegue, o travesti não consegue trabalhar em lugar nenhum, mas o teatro acolhe. Não é que o teatro é um lugar que só serve para transformar as pessoas naquilo, porque ninguém se transforma, as pessoas são renegadas em todos os lugares que chegam. E no teatro a gente pega na mão, a gente olha no olho, a gente recebe as pessoas. Então a gente aprende sobre, pelo menos, novas gerações do teatro. Eu conheço muita gente de teatro que é machista, homofóbica, mas pelo menos a gente tem discutido muito sobre essas temáticas aí e são fundamentais para a gente refletir
né, diante dos problemas que estão postos aí na sociedade, de cerceamento de liberdade, de violências, de violações. Né? Então, eu acho que a escola deve ser esse lugar. Eu sempre conversei muito com o Macário sobre isso. Né? A escola é um lugar para tudo, as pessoas têm que chegar e ter a opção, eu vou ali fazer uma aula de teatro, eu vou ali pintar, eu vou ali para... a escola não era para ser um lugar fechado. Né? A escola passa, às vezes, tem escola só funciona de manhã e de tarde e à noite está fechada. Na escola tem projetor, tem equipamento de som. À noite não podia ter um cineclube, a quadrilha do bairro não podia ensaiar na escola, no domingo não podia ter peça de teatro no parque, podia ser um espaço cultural. Né? Na época que eu estive na gestão, eu queria uma casa de cultura no meu município. Como é que a gente faz? Você já pensou que as escolas que vocês têm lá estão fechadas durante os finais de semana e podiam ser espaços de cultura? Enfim. É isso. O Macário já emenda aqui a pergunta. Podemos dizer que a arte constitui uma dimensão viva da brasilidade? Pô, Macário, aí você me lasca, né? Você é um cara que responde isso muito bem. Você tem que um dia fazer com ele aqui, viu? Eu gosto dessa galera que conversar bom, viu? Eu gosto dessa galera que facilita a vida do entrevistador. Podemos dizer que a arte constitui uma dimensão viva da brasilidade, sim, sim. Eu acho que pode parecer clichê, né, o que a gente fala, mas quando muita gente até confunde essa lógica da arte e da cultura, né? Porque as gestões de cultura têm um foco sempre na arte, né? Por mais que a gente tenha diversas manifestações culturais que não são arte propriamente dita, né? Os hábitos alimentares, a gastronomia, ela é um pouco de arte, mas ela é muito mais um hábito cultural, né? Mas porque a arte tem essa relação tão intrínseca, é como se a cultura fosse um grande guarda-chuva e a arte fosse um dos elementos. Como ela se manifesta para as pessoas através de músicas, de danças, de espetáculos teatrais, de pinturas, de exposições, ela acaba, né, sendo um dos principais elementos que identificam a determinada cultura e o que a gente pode chamar de brasilidade. Né? Quando a gente pega esse termo brasilidade, é de pensar em uma cultura brasileira, como Getúlio Vargas quis impor que o samba era uma brasilidade nacional. Como muita gente se apropria, Recife, Recife tem cultura, porque tem frevo e tem maracatu. Mas olha, frevo, maracatu, mas tem um bocado de coisa. O problema é que o frevo e maracatu foi muito bem utilizado por um marketing cultural, um marketing de turismo, para vender uma imagem de Recife e de Pernambuco para o mundo. Feliz de Recife, Pernambuco, que pensaram nisso, né? Mas Natal tem muita coisa, só que nunca pegaram esse mesmo motezinho que você tem ali, né? Aí entra um debate antropológico complexo sobre a vinda dos americanos para cá, né? Enfim, não vamos... assunto para várias... O pior que eu já ia... várias lives, né? Se vai, então vamos. Então fala aí. Que é o seguinte, aqui a gente está caminhando por 55 minutos, só que aqui não tem limite. Então, acabando, eu encerro e começo o outro e o papo continua. Aqui, tem disponibilidade, a gente segue. E tá gostando, o povo tá fixo aí, viu? Eu tô vendo aqui que tem uma galera aí que tô achando massa. Bate-papo. Então, assim, pra gente não ter uma quebra do assunto, eu vou encerrar aqui pra gente recomeçar, pra gente poder... Tá bom, então, galera, a gente vai sair mais volta. Você que tá chegando agora, Aninha, né? Aninha Macedo, é Macedo igual a mim, não sei se é minha prima, mas é uma querida, né? A gente volta já, olha, o povo já querendo fazer campanha, tá bom? A gente vai ver falar disso também, também. Quem chegou agora? 19 pessoas, ó, 19 pessoas chegando. A gente vai sair mais volta, viu? Segurem aí. Vamos, entra de novo para participar desse papo. Vai lá, vai lá. 5 segundos.